Segurança reforçada aos presidenciáveis durante campanha eleitoral depois que o candidato foi atacado aqui em Minas. A Polícia Federal vai aumentar o efetivo de agentes responsáveis pela segurança dos candidatos. E ainda, saiba qual a possibilidade de se ter um segundo turno nas eleições para presidente e governador. E vamos relembrar personalidades que nos deixaram nos últimos dias, agora na revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi desta segunda-feira, 10 de setembro. A Polícia Federal, que é responsável pela segurança dos presidenciáveis neste período eleitoral, vai aumentar o efetivo de agentes para os candidatos que assim solicitarem, depois que o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, foi atingido por um golpe à faca na última quinta-feira em Juiz de Fora, aqui em Minas. O candidato foi atingido por Adélio Bispo de Oliveira com uma faca que perfurou seu corpo e atingiu parte de órgãos vitais. Jair Bolsonaro foi hospitalizado na Santa Casa de Juiz de Fora e transferido para o hospital em São Paulo, onde teve uma melhora significativa. O homem que atacou o candidato, Adélio de Oliveira, foi indiciado e transferido para um presídio federal. Com o ataque ao presidenciável, o número de agentes de segurança da Polícia Federal, que atualmente é 80, vai aumentar de acordo com a solicitação dos candidatos. Essa solicitação também partiu do presidente Michel Temer. Os candidatos que já solicitaram reforço durante o período de campanha terão seu pedido deferido. Os candidatos à presidência podem se manifestar e solicitar o auxílio na segurança durante a campanha em todo o país. Aqui em Minas também o governo do estado já anunciou que vai reforçar a segurança durante a presença dos candidatos a presidente. A presidente do Superior Tribunal Eleitoral, a ministra Rosa Weber, manifestou por meio de nota sobre o incidente ocorrido na última quinta-feira. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral repudia toda e qualquer manifestação de violência, seja contra eleitores, candidatos ou em virtude da eleição. As eleições são manifestação de cidadania por meio do qual o povo expressa sua vontade. E são inaceitáveis atitudes extremadas que maculem essa conquista tão importante do povo, que é a democracia. O Ministério Público Eleitoral também informou que acompanhou a apuração do incidente com o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Na última sexta-feira, 7 de setembro, no feriado, o presidente Michel Temer participou de um desfile cívico-militar em celebração aos 196 anos de independência do Brasil em Brasília. O evento também teve a participação de ministros e cerca de 30 mil pessoas que assistiram das arquibancadas e arredores o desfile cívico, que teve como tema Celebre a História da Nossa Independência. Este ano foram lembrados nomes importantes do processo de independência do país da coroa portuguesa. No próximo bloco, qual a real chance de ocorrência de um segundo turno nas eleições? Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Segunda. Os motores vão rugir. Bom, ele parece ótimo. Este motor é de 865 polegadas cúbicas. E a adrenalina vai ficar no ar. Não tem nada como o som, o cheiro e a velocidade desses carros. Só aqui você tem todos os carros dos seus sonhos. Isso dá a sensação de estar num carro de macho. Segundas de carros. Estamos de volta com a revista Superi, Eleições 2018. Foi realizado ontem o debate da TV Gazeta de São Paulo, do jornal Estadão e da Rádio Jovem Pan. Participaram do debate em São Paulo Marina Silva, do Partido Rede, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Álvaro Dias, do Podemos, Henrique Meirelles, do MDB e Guilherme Boulos, do PSOL. Cabo Daciolo desistiu da participação. O ex-presidente Lula não pôde participar por estar preso. E o deputado Jair Bolsonaro está hospitalizado e não pôde participar assim.
Os demais candidatos não foram convidados por não atingir um percentual mínimo para participação em debates. Segundo uma análise de um comentarista de política do jornal Estadão, um dos organizadores do evento, os candidatos evitaram um confronto violento e mostraram-se otimistas em relação ao futuro do país. Sabe quando há a possibilidade de haver um segundo turno em uma eleição? O Tribunal Superior Eleitoral realizou um levantamento que aponta que desde a redemocratização do país, em 85, houve segundo turno nas eleições para presidente e vice da República de 89, 2002, 2006 e 2010. Já nas eleições de 94 e 98, o presidente e vice foram eleitos no primeiro turno. Nas últimas eleições municipais, realizadas em 2012, houve um segundo turno em 50 dos 5.568 municípios nos quais houve pleito eleitoral. A ocorrência de segundo turno é prevista nos artigos 28 e 29 do inciso 2 e 77, todos da Constituição de 88. O segundo turno poderá ocorrer apenas nas eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador e para prefeito e também governador do Distrito Federal. Nesses municípios, só nos municípios onde houver mais de 200 mil eleitores, será realizado o segundo turno. O que define a possibilidade de realização do segundo turno é a adoção do critério da maioria absoluta de votos, característica principal do sistema eleitoral majoritário de 2 turnos. O que deve realmente ser levado em conta é o critério da maioria absoluta de votos. Mas não basta que o candidato simplesmente obtenha maior número de votos que seus concorrentes. Segundo a lei eleitoral, ele precisa obter mais da metade dos votos válidos, ou seja, excluindo os votos em branco e votos nulos, para ser eleito, em primeiro ou em segundo turno. Por esse sistema, uma vez obtida a maioria absoluta dos votos, válidos já em primeiro turno, o candidato é considerado eleito nesse primeiro turno, não sendo realizado, então, um segundo turno. Não tendo atingido a votação suficiente por nenhum dos candidatos, haverá necessidade de segundo turno. Oportunidade na qual concorrerão apenas os 2 candidatos mais votados no primeiro turno da eleição, considerando aquele que conseguir a maioria dos votos e que esse valor represente mais da metade dos votos totais. A Constituição Federal prevê ainda que, em casos de morte, desistência ou impedimento legal de um candidato antes de realizar o segundo turno, nesses casos é convocado entre os remanescentes aquele que tiver a maior votação no primeiro turno, garantindo assim que o critério da maioria absoluta seja sempre observado para aqueles cargos em relação aos quais foi adotado o sistema eleitoral de maioria de 2 turnos. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Os anos passam e cada vez mais a saúde visual é de suma importância para viver de bem com a vida. Sendo assim, Óticas Estilo Visão, a casa de óculos em Valadares. Os menores preços, os melhores produtos para atender a sua necessidade. E marcamos o seu exame de vista na hora. Venha para Estilo Visão, uma família para poder atender a sua família. Rua Peçanha, número 365, Centro. Estamos de volta com a revista Superi. Uma faixa de instabilidade vai provocar chuva no litoral sul do país, chove também na região norte. Na área central do país continua com tempo seco e ar seco. A semana também tem instabilidade no litoral do Nordeste e aqui numa faixa do litoral do Sudeste, passando pelo Espírito Santo. Aqui em Minas, Belo Horizonte tem máxima de 28 graus nesse início de semana e até quarta-feira o tempo fica ensolarado a parcialmente nublado na capital. As máximas irão variar entre 24 e 28 graus na capital mineira. Em Valadares, a semana começa nublada, depois de um fim de semana de calor, tem possibilidade de chuvas esparsas aqui na cidade. As máximas variam entre 28 e 31 graus em Valadares. Agora vamos às notas da fama em um fim de semana onde muitas personalidades nos deixaram. Na semana passada, a atriz Beatriz Segal morreu aos 92 anos de idade. Ela morreu na quarta-feira e sua trajetória está sendo relembrada em uma plataforma de vídeos, a Play Plus. De acordo com o site especializado em audiência de TV, TV Foco.
A atriz teve uma carreira brilhante no teatro e na televisão brasileira e também atuou internacionalmente. No Brasil, um dos papéis que mais marcou a sua carreira foi o de Odete Roitman, uma vilã da novela Vale Tudo, da TV Globo. Beatriz Segal também participou de novelas na Record TV. Na manhã de sábado, morreu aos 62 anos, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco, uma das mais conhecidas e populares jornalistas do estado, Graça Araújo. Ela foi vítima de um AVC e falência múltipla dos órgãos. Graça havia sido internada na quinta-feira. A jornalista nasceu no agreste pernambucano e era uma referência no jornalismo do estado e também no brasileiro. Chegou a passar mais de 24 anos à frente de um telejornal na afiliada do SBT. Graça começou a carreira em São Paulo, onde veio estudar, passou por rádios, pela TV Manchete, TV Globo e, por último, estava à frente do telejornal da TV Comércio, afiliada do SBT. A jornalista era praticante de esportes e frequentava a academia, e o AVC que ela sofreu foi logo depois ela sair da academia onde frequentava. A jornalista também foi premiada como amiga da criança por uma agência de notícias especializada e era sempre lembrada por defender os direitos dos cidadãos. E neste fim de semana, o funkeiro Mr. Catra morreu também, vítima de um câncer gástrico. O carioca começou a carreira no rock na década de 80 e depois migrou para o funk, com mais de 9 álbuns. O cantor também teve passagens em atrações televisivas. E um dos fatos curiosos a respeito de sua vida é que o cantor deixou 32 filhos. E a última notícia, o cantor Gustavo Lima teve um mal-estar após um show neste fim de semana em Belo Horizonte. O cantor foi hospitalizado na capital mineira e a causa seria uma infecção alimentar. Os shows previstos para o fim de semana foram cancelados e o cantor segue em repouso enquanto analisa a retomada da agenda de shows. Esta edição fica por aqui. Até amanhã.